Beleza, boa noite, pessoal. Eu sou o professor Haroldo Aires. Tá? Para quem não acompanhou a aula passada, nós já iniciamos o conteúdo de geometria analítica. Tá? A gente introduziu alguns exercícios de retas, sobre retas. Hoje a gente vai dar continuidade, vou resolver algum exercício que ficou da lista passada aqui no tempo de resolver e vamos introduzir alguns outros exercícios já sobre circunferência. Tá? Não sei se vocês já receberam o material, ou já disponibilizei aí a lista de exercícios. Acredito que são mais umas 7 questões que a gente vai trabalhar hoje. Tá? São essas questões aqui, continuando, né? Acho que a gente tinha feito 13 questões, eu tinha 13 questões no material passado, aí não resolvemos a 12 nem a 13, né? Eu continuo aqui mais algumas questões. Beleza? Se vocês tiverem o material aí em mãos, tá? Só avisando que o material ele vai estar disponível lá no Drive compartilhado. Ele sabe como acessar, tá bom? Beleza. Beleza, então, aqui eu tenho as mesmas questões que estão lá no material, tá? Então, aqui a gente pode acompanhar, tá, a questão aqui, tá certo? No material tem algum conteúdo lá, algum resumo teórico do que nós vamos utilizar, né, para resolver os problemas. Tá? E aqui eu vou sempre colocando, né, as fórmulas que a gente vai utilizar. Tá certo? Então, do material passado que ficou para resolver, que a gente não deu tempo de a gente fazer, a questão 12 aí é uma questão do Enem de 2018. Uma questão bem simples, né? Basta analisar a figura aí, que diz o seguinte: para criar um logotipo, um profissional da área de design gráfico deseja construí-lo utilizando o conjunto de pontos do plano na forma de um triângulo, exatamente como mostra essa figura aqui. Tá? Então, ele quer construir essa figura, né? Esse triângulo, e para construir tal imagem, ele vai utilizar uma ferramenta gráfica que será necessário escrever algebricamente o conjunto que representa os pontos desse gráfico. Né? Esse conjunto é dado pelos pares ordenados x, y, que pertencem, né, a n por n, tais que. Qual seria a solução desse problema aqui? É um problema bem simples. Se nós formos analisar aqui, só pegar aqui as ferramentas. Se a gente for analisar, o triângulo, né, ele é delimitado por. Deixa eu só clicar aqui que não está arriscando aqui. Problemas técnicos, não quer arriscar. Acabou a tinta da caneta aqui. Um momentinho, só. Agora. Acontece. A gente tinha acabado a tinta, eu tive que recarregar. Beleza. Continuando. Então, a figura ela é delimitada por essas retas aqui. Ó. Se a gente for observar, nós temos essa reta que nada mais é do que, deixa eu colocar aqui para vocês, essa reta que eu estou riscando de azul, nada mais é do que a reta y igual a x. Né? Y igual a x. Tá? Se eu quero os pontos que estão abaixo dessa reta, são os pontos tais que o y, né? O y é menor que x. Certo? Y é menor que x. E como os pontos pertencem também a essa reta, a gente pode colocar que é y menor ou igual a x. Né? Então, são todos os pontos que estão abaixo dessa reta. Porém, a figura também é delimitada por essas outras retas aqui. Ó. Essas outras retas aqui. Essa reta que eu acabei de colocar aqui nada mais é do que x é igual a 10. Né? X igual a 10. Então, são todos os pontos que estão à esquerda, né, desse x igual a 10. Então, são os pontos onde o x é menor ou igual a 10, já que a gente quer também os pontos que pertencem a essa reta. Tá? E temos também que é limitada por essa reta aqui, onde é o y igual a 0. E como são acima dessa reta, nós temos que ter os valores de y maiores ou iguais a 0. Tá? Maiores ou iguais a 0. E temos também que limitar aqui, se a gente for ver aqui, a gente tem que limitar até essa outra reta que é o eixo y, né?
que é o eixo Y, onde a gente tem o x igual a zero. E como são à direita, são todos os valores de x que são maiores ou igual a zero. Aí, se a gente for analisar tudo isso daí, a gente pode escrever facilmente o seguinte. Nós temos que o x tem que ser menor que 10, né? Menor ou igual que 10. O y tem que ser maior que zero. Tá? O y maior que zero. E o y menor que x. Então, a gente pode escrever da seguinte forma. O y maior ou igual que zero, onde esse y tem que ser menor ou igual que x, e esse x tem que ser menor ou igual que 10. Né? Só analisando assim, bem tranquilo, fácil de analisar essa situação, a gente consegue facilmente identificar qual seria a nossa opção correta aqui, que é a opção B. Né? A opção B. Beleza? É uma análise bem simples, não tem muitos problemas aí, mas então acredito que essa daqui seria uma questão bem tranquila de ser resolvida. Se alguém tiver alguma dúvida aí, né, pode ser que apareçam alguns outros problemas onde vão aparecer parábolas e tal, assim, aí já, circunferência, aí já é uma análise um pouco, tão simples como a gente viu aqui, mas talvez esteja um pouco mais complicado do que apenas com essas retas. Mas aqui não tem problema, eu não vejo muita dificuldade nessa questão, um problema bem fácil. Tá certo? A próxima questão já é um problema assim, que requer um pouco mais de atenção. Tá? Considere o paralelogramo ABCD, onde as coordenadas dos vértices A é 0, 0, B, menos 1 e 2, C, menos 3 e menos 4. Né? Aí ele pergunta qual os ângulos internos distintos e o vértice D deste paralelogramo são, respectivamente. Aí nós temos as opções. Tá? Geralmente, um problema desse tipo, se vocês colocarem direto no plano cartesiano, fazer a localização desses pontos, intuitivamente tu já tem a ideia onde está o ponto que a gente precisa encontrar. Tá? Mas se a gente pegar, não precisar fazer esse desenho para ganhar tempo, a gente lembra de algumas características, algumas propriedades lá da geometria plana que facilita a nossa resolução. Por exemplo, nós sabemos que no paralelogramo, né, as diagonais do paralelogramo, ele se intersectam exatamente no ponto médio dessas respectivas diagonais, certo? Então, se a gente tem um paralelogramo AB, vou colocar aqui, vou riscar aqui um paralelogramo, qual que é aqui? Se nós temos paralelogramo ABC e D, né, as diagonais aqui, ó, as diagonais elas vão se cruzar exatamente no ponto médio de cada diagonal dessa. Tá? Então, o ponto médio da diagonal AC é igual ao ponto médio da diagonal BD. Certo? Da diagonal BD. Então, isso daí é muito simples. E como a gente já viu, né, como calcular ponto médio, basta fazer a média aritmética, né, para encontrar a abscissa, basta fazer a média aritmética das abscissas das extremidades desses segmentos. Né? Então, fica simples. Se eu colocar aqui o x desse ponto médio do segmento AC, nada mais é do que a média aritmética x do A mais x de C por 2, tem que ser igual ao x de B mais x de D sobre 2. Certo? Se a gente tem os valores dessas coordenadas. E como nós temos, né, os valores das coordenadas de A, B e de C, então fica fácil a gente encontrar o do D que está faltando. Né? Aqui a gente pode cancelar esse 2 aqui. Né? A gente até viu no exercício passado, da aula passada, um problema semelhante. Tá? Então, basta substituir aqui, a gente encontra facilmente o x do D. Certo? Então, x do ponto A. X do ponto A é 0, mais o x do ponto C. X do ponto C é menos 3. Né? Menos 3. Tem que ser igual x de B. X de B é menos 1. E eu quero encontrar o x do ponto D. Certo? O x do ponto D. Facilmente a gente consegue resolver isso daqui. Né? A gente encontra que o x do ponto D vai ser igual a menos 2. Tá?
Menos 3 aqui, passa-se um negativo para o outro lado positivo, né? Vai ficar menos 3 mais 1, né? Então a gente tem menos 2. Então já tem a abscissa do ponto D. E de maneira análoga a gente faz para encontrar o valor de y, né? O y de D. Basta fazer que o y de A mais o y de C dividido por 2 tem que ser igual ao y de B mais o y de D por 2. Certo? Cancela esse 2 com esse 2 aí. Y de 0 mais o y de C. O y de C é menos 4. Tá? Y de B. Y de B a gente pode observar aqui que é 2. Mais o y de D, o que a gente quer encontrar. Tá? Resolvendo isso daqui, a gente pode observar que o y de D vai dar menos 6. Tá? Menos 6. Portanto, nós já temos as coordenadas do ponto D. Tá? As coordenadas do ponto D é menos 2 e menos 6. Tá? Menos 2 e menos 6. Então, a gente já pode entender aqui que uma dessas duas opções é a correta, certo? Ou o item C ou o item D. Agora, a gente precisa saber a medida dos ângulos internos. Tá? A medida dos ângulos internos. No material passado, eu deixei a fórmula para calcular a tangente do ângulo, né, do ângulo agudo entre duas retas. Né? Então, a tangente de alfa, vou colocar alfa aqui, é dada por um módulo do coeficiente angular de uma reta menos o coeficiente angular da outra reta, vou colocar t, dividido por 1 mais m de r vezes m de t. Né? Essa expressãozinha nos dá quem? A tangente do ângulo agudo formado por duas retas. Certo? Então, basta nós pegarmos duas retas que passam pelos vértices desse paralelogramo para a gente determinar os coeficientes, né? Os coeficientes dessas retas. Né? Por exemplo, a gente pode pegar a reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B com a reta que passa pelo ponto B e pelo ponto C. Certo? Pelo ponto B e pelo ponto C. Se a gente for observar, se eu calcular o ângulo, né, o ângulo entre a reta que passa por AB e que passa com a reta que passa pelos pontos B e C, eu estaria calculando a tangente desse alfa. Tá? Porque por essa fórmula nos dá a tangente do ângulo agudo. Tá? Do ângulo agudo. E outra coisa que a gente pode trazer lá da geometria plana também aqui, que facilita, se a gente for observar aqui os ângulos internos distintos de um paralelogramo, a soma deles é 180 graus. Tá? 180 graus. Isso daqui, porque é um paralelogramo, a gente pode observar que esse alfa aqui seria igual a esse ângulo aqui também seria alfa, e esse outro ângulo interno aqui, se eu chamar de beta, a gente pode ver que facilmente, a gente observa que é um ângulo raso, né? A soma desses dois aqui é 180 graus. Tá? E aqui são ângulos alternos internos, né? Tudo lá da geometria plana. Tá? Então, se a gente encontrar esse alfa, automaticamente a gente sabe quem são os ângulos internos distintos desse paralelogramo. Né? Basta verificar quem seria o suplemento desse ângulo alfa aí. Tá? Então, para isso, a gente a gente precisa encontrar, a princípio aqui, a gente precisa encontrar o coeficiente angular da reta R. Eu vou chamar de reta R na reta que passa pelos pontos A e B. Né? Essa que seria a R. Tá? Então, se eu quero saber o coeficiente angular de R, a gente tem uma formulazinha para encontrar o coeficiente angular também, que é o y de B menos o y de A, dividido por x de B menos o x de A. Tá? Então, o coeficiente angular de R vai ficar como? Y de B. Buscando aqui, o y de B é 2, certo? 2. Menos o y de A é 0. Tá? Dividido por x de B menos 1, menos o x de A, que é 0. Tá certo? Então, o coeficiente angular da reta R, né, vai dar menos 2. Ok? Menos 2. Ficar 2 aqui menos 1. Então, vai dar menos 2. Beleza? Agora, eu quero encontrar o coeficiente angular da reta T. A reta T eu vou chamar a reta que passa por B e C.
Então, como eu tenho os vértices B e C, eu tenho as coordenadas, então facilmente também eu consigo encontrar o coeficiente angular da reta T. Basta fazer y de C, né? Y de C menos o y de B, dividido por x de C menos x de B. Tá? Fazendo as continhas aqui, fazendo a substituição, pegando aqui os valores. Y de C é menos 4, menos y de B. Y de B é 2. X de C é menos 3, menos o x de B. X de B é 2. Tá? 2. Portanto, o coeficiente angular da reta T vai ser menos 6 dividido por... Tem alguma coisa errada aí? Deixa eu só verificar aqui os valores que eu não estou enganado aqui. Às vezes sempre tem um errozinho aqui. E o Van, se tu identificou algum probleminha aí, que eu estou lembrado que esse T não dá esse valor aqui. Só verificando aí rapidinho. Se teve algum erro. Onde é? Só um momentinho, só para verificar aqui, porque eu estou lembrado que esse M aqui, deixa eu só verificar se eu não substituir errado os valores. No coeficiente de T. Y de C, menos 4, menos Y de B é 2, ok? X de C menos 3, e X de B é 2. Tá certo? X de B é 2? X de B... Opa, menos 1. Aqui tá... Pois é. É 2. Beleza. Aqui é 1, né? Menos 1. Aí com menos daqui vai ficar mais. Vai ficar mais 1. Tá? Só corrigindo aqui. Só apagar aqui para ficar direitinho. Esse valor que eu não tinha. Ok? Então, continuando. Agora tudo certinho. Vai ficar menos 6. Menos 6 dividido por menos 2. Tá? Então, o coeficiente angular da reta T é menos 3. Beleza? Opa, 3 positivos. 3 positivo. Menos com menos mais, tá? Só corrigindo aqui. Bom, então, retornando aqui para a nossa expressão que determina a tangente do ângulo, né, do ângulo agudo entre duas retas, a gente vai calcular a tangente desse ângulo alfa vai ser igual, fazendo as substituições. Coeficiente angular de R, menos 2, menos coeficiente angular da reta T, 3, dividido por 1 mais menos 2 vezes 3. Ok. Portanto, a tangente do ângulo alfa vai ser igual a menos 5 no numerador, dividido por aqui, menos 6 com mais 1, menos 5. Tá? Fazendo as continhas aí, a tangente de alfa vai ser igual a 1. Né? A tangente de alfa é igual a 1. Aí lembrando lá, né, dos ângulos notáveis, né, tangente, qual o ângulo cuja tangente é igual a 1? O ângulo cuja tangente é igual a 1 é 45 graus. Então, nós sabemos que o alfa é 45 graus. Ou posso expressar, né, em radianos, que é π sobre 4. Tá? Π sobre 4. E o nosso outro ângulo, né, o outro ângulo lá do paralelogramo, o ângulo interno, é o suplemento desse ângulo. Então, o ângulo beta, né, se a gente considerar o ângulo beta, é igual a 135 graus. 135 graus, porque a soma de alfa mais beta tem que dar igual a 180. Ou posso expressar esse beta em radianos, que fazendo isso daqui vai dar 3π sobre 4. Tá? 3π sobre 4. É só tu verificar lá que é π menos π sobre 4. Né? Fazendo essa continha aqui, a gente encontra 3π sobre 4. Beleza? 3π sobre 4. Portanto, nós temos os ângulos internos distintos, né, do paralelogramo, que é π sobre 4 e 3π sobre 4.
E nós já tínhamos encontrado os coeficientes, as coordenadas, né, do ponto D, que é -2 e -6, né? Coloquei aqui 6, -6. Então, seria uma dessas duas opções, como a gente encontrou os ângulos internos π/4, 3π/4, nossa resposta correta é a letra D. Ok? Letra D. É uma questão que dá um pouquinho mais de trabalho, mas só que são contas simples e não tem muita dificuldade, certo? Beleza. Vamos lá, próxima questão, se não tiver nenhuma dúvida aí, podemos passar aqui adiante. Questão 14. Uma piscina na forma circular será construída em um terreno na forma de um trapézio, né? Segundo o desenho abaixo. Sabe-se que num sistema de coordenadas em que o ponto O é a origem, tá? O ponto O é a origem, e o ponto D está sobre o eixo X, a equação da reta que passa pelos pontos A e B é dada por 3x menos 4y mais 6 igual a 0, com as variáveis x e y estando nas medidas em metros, né? As variáveis x e y estão expressas em metros. Dessa maneira, o raio e o centro da piscina são, respectivamente, aí aqui a gente tem as opções para a gente encontrar. A questão já sugere, né, que esse ponto O aqui seria a origem do nosso sistema cartesiano. Então, se a gente tivesse aqui seria o eixo X, né, o eixo X, e aqui o eixo Y. Tá certo? Aqui seria a origem do nosso sistema cartesiano. Tá? Se a gente for observar o centro dessa piscina, né, o centro da circunferência, né, que forma a piscina aqui ela é tangente a esse lado aqui, então aqui é o raio. Né? É o raio da piscina. E aqui também é o raio da piscina. Né? Forma um ângulo de 90 graus, já que é tangente aí. Tá certo? E aqui também, como é tangente, aqui, isso aqui é o raio. Tá? Então, facilmente a gente consegue observar aqui nesse problema que o centro, certo? O centro dessa piscina, as coordenadas são do tipo RR. Tá? RR. Se for observar aqui, ó, aqui é o X do centro e aqui é o Y do centro. Certo? Como é tangente aqui, né? Essa distância aqui é R. Então, aqui o X do centro é R e o Y do C é R. Beleza? Então, a gente já sabe que o centro da piscina, o centro da circunferência aí é do tipo RR. Se eu souber quem é o raio da circunferência, a gente sabe qual é a coordenada desse centro. Então, de cara aqui, só olhando para a figura, a gente já consegue eliminar duas opções aí de respostas que a gente pode já excluir. Né? Se a gente for observar o item B, a gente tem que os centros, né, que o centro nas coordenadas são diferentes. Então, essa daqui já não seria uma resposta correta para a gente considerar. Né? Assim como a gente pode excluir também o item C, porque é da forma RR, né, se a gente tem, eles são iguais, aqui o X e o Y são iguais, porém, esse X e Y aqui é o mesmo valor do R. E a gente for observar aqui, o R não é o mesmo valor, então aqui já está errado. Né? O que poderia ser correto, o item A ou o item D. Tá? O item A ou o item D. Então, a gente precisa saber qual é o valor do R para poder saber qual é a resposta correta. Então, o raio tem que dar 6/5 ou 1. Né? 6/5 ou 1. Outra informação que o problema nos dá é que a equação da reta que passa por A e B, que é essa reta aqui, ó, que passa por A e B, vou chamar ela de T, essa reta aqui passa pelo ponto A e pelo ponto B, certo? A reta T tem equação geral 3x menos 4y mais 6 igual a 0. Beleza? Igual a 0. E se for observar, como eu mostrei aqui, a distância do centro dessa circunferência para essa reta aqui, para essa reta T, é o nosso raio. Certo? É o nosso raio. Então, eu sei que a distância do centro para a reta T é igual ao raio. Tá? É igual ao raio. E também na aula passada nós vimos, né, que para calcular a distância de um ponto para uma reta,
é a seguinte expressão, A x0 mais b y0 mais c, dividido por raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Onde esses a, b e c são os coeficientes aqui da equação da reta, né? E x0 e y0 nada mais é do que as coordenadas do ponto que a gente está considerando, né? Que a gente está querendo calcular. Nesse caso, é o x do centro e y do centro, que é r e r, que a gente ainda não sabe. Então, fazendo a substituição aqui, sabendo que essa distância é o raio, então nós temos aqui que o raio, que é r, é igual, fazendo as substituições, o a, que é 3, vezes o x do centro, que a gente está considerando como sendo o ponto, é r, mais, no caso aqui, menos, né? Menos 4 vezes o raio, mais 6, certo? Em módulo, dividido por a ao quadrado, 3 ao quadrado, mais b ao quadrado, b é menos 4. Menos 4 ao quadrado. Beleza? Fazendo as continhas aqui no denominador, a gente tem 3 ao quadrado, 9, menos 4 ao quadrado vai dar 16, né? Fazendo as contas, a gente vai dar a raiz quadrada de 25, que dá 5. Aí, multiplicando por R, aqui a gente vai ter 5R. É igual 3R menos 4R vai dar menos R, mais 6. Certo? Então, aplicando a ideia de módulo, né? O módulo R menos R mais 6 ou é igual a 5R, ou o menos R mais 6 é igual a menos 5R. Tá? A gente tem essas duas opções, tá certo? Então, para essa primeira opção aqui, se a gente for calcular, a gente vai ter R igual a 1, tá? R igual a 1. Só fazer as contas aqui. Esse R negativo passa para o segundo membro positivo, vai ficar 6R. Aí o 6 passa dividindo esse 6, 6 por 6, 1. Então, o raio aqui é igual a 1. Tá? E fazendo as contas aqui, a gente vai observar que passa o menos 5R para o primeiro membro, ele vem positivo, certo? Então, vai ficar menos R mais 5R, né? Vai dar 4R. 4R e esse 6 passa para o outro lado, vem negativo. Tá? Então, R vai ser igual a menos 3 sobre 2. Menos 3 sobre 2. Tá? Passa o 4, que está multiplicando, passa dividindo, fazendo as simplificações, nós temos menos 3 sobre 2. Tá? Mas como esse R aqui é medida de comprimento de um segmento, né, não pode ser negativo. Então, esse cara negativo aqui não convém. Certo? Portanto, o nosso R é 1. Né? Nosso R é 1, então era só a opção que a gente estava precisando, né? Encontrar o R igual a 1, então resposta correta, letra D. Tá? Resposta correta, letra D. O raio é igual a 1, então o centro é raio RR, então é 1, 1. Beleza? Bem tranquilo isso daqui também, aplicando algumas ideias aí. Distância entre ponto e reta. Tá certo? Distância entre ponto e reta. Ok? Próxima questão. Questão 15. É uma questão também bem simples, né? Para entender aí um pouco sobre... Só colocar aqui inicialmente, né? Porque ele pede aí a equação da circunferência. Né? A equação reduzida da circunferência a gente tem da seguinte forma. É x menos o x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Tá? Essa aqui é a equação reduzida da circunferência. Se a gente quer a equação geral, basta desenvolver esses quadrados aí, isolar todo mundo para o primeiro membro, a gente tem a equação geral. Beleza? Mas a reduzida é essa. E é o que ele pede aqui, né? Sabendo que a medida, só lendo o final aí do que ele está pedindo, né? Ele pede a equação da circunferência. E a gente pode observar que as opções estão todas na forma da equação reduzida. Tá? Então, a gente precisa saber quem é o centro e o raio. Tá? Vamos para as informações que a questão nos fornece. Tá? A linha de produção de uma famosa fábrica de bicicletas da Ásia utiliza em suas pesquisas modelos matemáticos
que visam ao aprimoramento do desempenho de seus produtos. A figura abaixo ilustra uma dessas pesquisas que busca aperfeiçoar as relações entre as duas engrenagens utilizadas para movimentar uma bicicleta. A engrenagem E1, representada pela circunferência menor, está centrada no sistema de coordenadas cartesiano, né, e tem raio R. A engrenagem E2, representada pela circunferência maior, está deslocada à direita, né, e tem raio Rzão, tá? Rzão. B vale D, e que o diâmetro da circunferência E2 é D mais R. Então, qual é a equação da circunferência que representa a circunferência E2? Né? A gente precisa encontrar a equação dessa circunferência. Tá? A gente considerando aqui que a circunferência menor está centrada aqui na origem do sistema cartesiano, né? Aqui no zero. Tá? E a circunferência E2 está deslocada à direita. Né? Está deslocada à direita da circunferência menor. Certo? Então, aqui o nosso eixo X, a gente tem o eixo X. Se o centro está sobre o eixo X, o nosso Y do centro, de ambas as circunferências, é igual a zero. Né? Por isso, em cada opção aqui vocês podem observar que é y ao quadrado, porque a gente já tem o y do centro igual a zero. Né? E aqui os raios, a gente precisa saber quem é o raio da circunferência, da circunferência maior. Então, o problema todo está em descobrir quem é o x, né? O x do centro dessa circunferência maior. Tá? É uma dessas opções aqui que a gente precisa descobrir. Tá? Então, vamos às informações que a gente tem aqui. Se a gente for observar o x do centro da circunferência 2, o x de C2, né? O x de C2, se a gente for observar, é a distância daqui até aqui, que nada mais é do que R mais D mais Rzão, certo? Então, é R mais D mais Rzão. Tá? Esse D aqui, né, a questão diz, né, que essa distância aqui, na verdade, ele fala, deixa eu olhar aqui onde é que está. Não, ele só diz que a distância de AB é igual a D. Beleza. E diz que o diâmetro da circunferência é 2. O diâmetro, que é o diâmetro? O diâmetro é 2 vezes o R, né? O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o raio da circunferência maior é Rzão. Né? Então, o diâmetro é 2Rzão. Esse diâmetro aqui é igual a D mais R. A questão fornece essa informação. Ele diz que o diâmetro da circunferência maior, que é 2Rzão, é igual a D mais R. Tá? D mais R. E aqui nós temos D mais R. D mais R que eu vou substituir pelo diâmetro, que é 2R. 2Rzão. Então, o x da circunferência 2 é igual a 2Rzão mais Rzão. Então, o x da circunferência 2 é igual a 3R. 3Rzão. Então, vou até fazer aqui, né, substituindo aqui só para ficar bem certinho, né, é x menos o x do centro, que é quem? O x do centro, 3R, ao quadrado, mais y menos o y do centro. Mas o y do centro é zero, porque o centro está sobre o eixo x, tá? Sobre o eixo x. Elevado ao quadrado é igual ao raio, que no caso aqui é Rzão ao quadrado. Tá? Então, a equação reduzida da circunferência maior é x menos 3Rzão ao quadrado mais y ao quadrado igual a Rzão ao quadrado. Tá? Resposta correta, item D. Né? Tá até marcado aqui, eu acho que eu já tinha riscado aqui antes. Tá? Item D. Beleza? Uma questão bem simples também, só analisar aí a figura e o problema sai de maneira bem tranquila. Questão 16. Questão 16 é do Enem de 2014. Né? Enem de 2014. A figura mostra uma criança brincando em um balanço no parque. A corda que prende o assento do balanço ao topo do suporte mede 2 metros. A criança toma cuidado para não sofrer um acidente, então se balança de modo que a corda não chegue a alcançar a posição horizontal. Tá? Aqui a gente tem a ilustração
da criança brincando no balanço, certo? Na figura, considere o plano cartesiano que contém a trajetória do assento do balanço, no qual a origem está localizada no topo do suporte do balanço. Então, a origem do centro do plano cartesiano é esse ponto aqui. Tá? Esse ponto aqui. E o eixo X é paralelo ao chão, né? Ao chão do parque. E o eixo Y tem orientação positiva para cima. Tá? A curva determinada pela trajetória do assento do balanço é dada pelo gráfico da função. Né? Aqui tem um pouquinho de função, né? Mas só que a gente aplica os conhecimentos aí de geometria analítica para representar isso daqui. Tá? Se a gente for observar, o centro do plano, desse suporte aqui, né? O topo aqui do suporte é o centro do eixo coordenado. Deixa eu colocar aqui o eixo coordenado rapidinho aqui, é mais fácil de visualizar. Certo? Então, se a gente fosse observar, se essa criança fosse dar uma volta completa aí, né, se ela fosse passar aqui, a trajetória seria uma circunferência. Né? Seria uma circunferência, mas como o próprio problema fala que ela toma cuidado para não ultrapassar, né, não chegar na horizontal, então a trajetória forma essa semicircunferência aqui, certo? Forma essa semicircunferência. Tá? E como o centro da circunferência vai ser o topo do suporte, né, do balanço, e esse topo é a origem do nosso sistema de coordenadas, né, então a equação dessa circunferência nós seria da forma x ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado. E o raio nada mais é do que a corda, né, que prende o balanço desse suporte aqui, que é 2 metros. E é o raio ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 4. Tá? Aí, se nós formos isolar o y para escrever uma função, né, em função desse x, nós teríamos y ao quadrado igual a 4 menos x ao quadrado. Tá? Esse quadrado passa mais ou menos raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Tá? X ao quadrado. Então, se a gente fosse considerar uma função em função de x, né, a gente poderia observar que aqui nem função seria se a gente considerar o valor de positivo e negativo, né, pelos critérios lá de função. Né? A gente pode observar aí, só que aí não vem tanto ao caso do nosso problema aqui, porque a gente já sabe que o que nós queremos aqui é essa parte dessa trajetória, dessa semicircunferência, que é a parte negativa, né? Porque aqui é o centro, né? A orientação positiva é para cima, né? Aqui desse centro. Então, a gente quer a parte negativa. Né? A gente quer a parte negativa. Então, o nosso y vai ser apenas a parte negativa. Então, vai ser menos raiz de 4 menos x ao quadrado. Seria a função dada por f de x, né? Seria menos raiz de 4 menos x ao quadrado. Ok? Bem simples também essa daqui. Faz um enfeitezinho na questão aí, mas só que é bem tranquilo. Né? Aplica a equação da circunferência, como o centro da circunferência está na origem, né? Então é da forma x ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado. O raio é 2, 4, desenvolve aí, isola o y, a gente tem a função aí que nos dá como resposta correta o item B aqui. Item D, f de x igual a menos raiz de 4 menos x ao quadrado. Beleza? Uma questão também bem tranquila, não tem tanta dificuldade assim. Beleza? E como última questão, tá? Última questão, nós temos aí uma questão um pouco mais recente aí do Enem de 2018. Tá? Essa questão também é muito de analisar aí e aplicar alguns conhecimentos aí da geometria analítica. Tá? A questão diz o seguinte: um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica, do seguinte modo: os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Tá? Então, tem que passar pela origem, beleza?
Se o tiro for dado por meio de uma equação da circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 2 pontos. Se o tiro for dado por meio de uma equação da reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1 ponto. Então a circunferência vale mais pontos, né? Quando a circunferência atinge um dos pontos lá diferente da origem, vale 2 pontos. E se for a reta, 1 ponto. Em uma situação do jogo, ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados. O ponto A, B, C, D e E, tá? Que estão marcados aqui na figura. Tá? Aí a pergunta é a seguinte. Pelo ponto A, a autoridade aqui tem que passar pelo ponto A. Qual a equação forneceria a maior pontuação? Tá? Então, olha aí. Eu tenho que dar um tiro que tem que passar pela origem, tá? É uma regra, tem que passar pela origem aqui. E aqui também tem que passar pelo ponto A, que a questão está exigindo aí que passe pelo ponto A. Se eu for dar o tiro por uma equação da reta, a reta vai passar pelo ponto 0 e passando pelo A vai atingir mais o ponto E. Tá? Então, pela reta, atingiria 2 pontos, né? O A e o E. 2 pontos. Tá? E a reta, cada ponto atingido vale 1 ponto. Então, a gente teria só 2 pontos aqui. E pela circunferência, se a gente for analisar a circunferência, eu tenho 2 circunferências possíveis aí de passando por A e pela origem. Poderia ser essa circunferência aqui, ó. Essa circunferência passando por A. Fica meio feiozinho aqui. Por B, né? Seria essa circunferência. Se a gente for analisar essa circunferência aqui, só vai atingir o ponto A e o ponto B. Né? E o centro seria o ponto E. Né? Só que aí não vai atingir. Quem vai atingir é a circunferência, que vai atingir apenas o ponto A e o ponto D. Essa circunferência já nos daria uma pontuação maior que a reta. Né? Maior que a reta, mas a pergunta é qual equação fornece a maior pontuação? A maior pontuação. Existe outra circunferência? Precisa analisar se existe uma outra circunferência que passa pela origem e passa pelo ponto A, que atinge mais do que 2 pontos. Aí tem que analisar. Se for observar, eu tenho o ponto A, B e C também. E aqui nada mais é do que um quadrado, né? Eu posso inscrever um quadrado numa circunferência. Então, eu tenho uma circunferência que passa por esses 4 pontos aqui, pelo A, B, C e pela origem, né? Que obedece à regra que tem que passar pela origem também, né? Ficou feia aqui a circunferência, mas a ideia seria essa circunferência. Né? Essa circunferência nos dá a maior pontuação, porque vai passar por 3 pontos, A, B e C. Passa por 3 pontos, e o centro da circunferência é o ponto D. Tá? Eu estou marcando o centro da circunferência porque eu preciso saber o valor das coordenadas do centro para poder escrever a equação que me fornece essa circunferência aí que passa pelos pontos A, B, C e pela origem. Tá? Então, eu preciso saber quanto é que vale o raio, né? Preciso saber quanto é que vale o raio e quem são as coordenadas do centro. O centro da circunferência é o ponto D, certo? O centro da circunferência é o ponto D. Se a gente for observar, o centro é o ponto D, que tem coordenadas 2 e 2. Né? 2 e 2. Tem coordenadas 2 e 2. E o raio? E o raio da circunferência? O raio da circunferência é a distância do ponto D até a origem. Tá? Ponto D até a origem. Vou pegar outra cor aqui. Esse segmento aqui é o nosso raio dessa circunferência. Tá? E aqui é fácil de observar, já que por esse triângulo retângulo aqui, se a gente for ver pelo triângulo retângulo, né, tem catetos 2 e 2. Portanto, essa diagonal aqui, né, desse quadrado, ou a hipotenusa desse triângulo, pode fazer por Pitágoras ou aplicar direto, já que é a diagonal de um quadrado, né? A diagonal de um quadrado é o lado, né, multiplicado pelo raiz de 2. Então, esse raio aqui, esse raio é 2, que é o lado, vezes raiz de 2. Tá? 2 raiz de 2. Beleza? Tenho dúvida de verificar. Basta aplicar Pitágoras aqui. L ao quadrado, 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. A gente vai encontrar 2 raiz de 2. Beleza? Sem problemas aí. Eu acho que se tiver alguma dúvida, é só tu fazer as continhas aí, mas acredito que não tem tanta dificuldade aí. Tá? Então, qual é a equação, né, que me dá essa circunferência aí que passa por esses pontos?
Né? Então, equação da circunferência, x menos o x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Fazendo as substituições aí, que a gente já verificou que o ponto D é o nosso centro, então vai ficar x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. O raio é 2 raiz de 2 ao quadrado. Tá? Então, a equação fica da seguinte forma. Elevando isso aqui ao quadrado, vai esse 2 ao quadrado, que vai ficar 4. Aí essa raiz corta com o quadrado, vai ficar 2 vezes 4, que dá 8. Beleza? Então, a equação que nos fornece a maior pontuação, né, é a equação da circunferência, que passa por esses pontos aí, e tem equação dada por x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 8, que é a letra E. Beleza? É a letra E. Tá certo? Eu tinha separado essas questões para a gente fazer hoje. Tá? Eu vou ver um pouco da aula passada, né, equação da reta, um pouco de equação da circunferência hoje. No nosso próximo encontro, a gente vai aprofundar mais em mais exercícios envolvendo reta, circunferência. Tá faltando a gente verificar relação, né, interseção de circunferências. Aí eu vou buscando outras questões aí, inclusive questões que já podem ter aparecido no Enem, que envolva essa outra parte do conteúdo e a gente poder trabalhar no próximo encontro. Tá? Então, a nossa aula hoje eram apenas essas questões, né? Acredito que o tempo está quase fechando aí, até 7h30. E eu me despeço por aqui. Eu espero que vocês todos tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, alguma questão, vocês podem me perguntar. Vamos ver se tem alguma dúvida aí. Alguma dúvida, pessoal? Pode interagir pelo chat também, ou levantar a mãozinha aí e publicar sua voz. A Lisandra agradeceu, dizendo que não tem nenhuma dúvida. Então, pessoal, muito obrigado na presença de todos aí, pela audiência aí. Espero ter ajudado vocês e até uma próxima oportunidade aí, a gente resolver mais problemas aí. Tá certo? Então, boa noite e até a próxima.